Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao conteúdo da disciplina de Engenharia de Software, nós ainda estamos na seara de projeto de software, né? Então, nós iniciamos passando pelo projeto arquitetural, que é a primeira etapa, digamos assim, do projeto do software, onde pensamos na estrutura geral do software, né? Mas por ser projeto, já adentramos na solução, né? Na construção do software propriamente dito. Tá? Então agora vamos para a segunda etapa do projeto, que é o que chamamos de projeto detalhado, já muito mais próximo da codificação. Tá? Então, para isso, veremos o que conhecemos como padrões de projeto. Tá? Então, queria agradecer também a, a turma do semestre passado de Programação Orientada a Objetos, porque parte desse vídeo, como vocês irão perceber, né, foi construído a partir da edição também de trechos de vídeo gravados na turma anterior. Então, né, antes de apresentar os padrões em si, de exemplificar os padrões, eu queria dar uma introdução geral do que sejam os padrões de projetos. Né? Então, o que são padrões de projeto? Então, o que é um padrão? Né? Uma solução padronizada. Né? E projeto a gente já sabe o que é. Projeto é uma solução. Então, nós, a partir de uma solução, a partir de, digamos assim, de uma necessidade, construímos uma solução para alguma coisa. Tá? E essa solução faz parte de um projeto. Tá? Então, o que é um padrão? É uma solução padronizada, uma solução validada. Né? Então, o projeto detalhado ele já está num nível de refinamento mais, como eu já disse, mais próximo da codificação. Então, nós iremos adotar, né, uma codificação, o paradigma de desenvolvimento que é predominante hoje em dia, para uso geral, eu me refiro, que é o paradigma orientado a objetos. Tá? Então, uma solução ela serve para resolver algum problema. Né? Então, tudo começa com um problema. Então, por exemplo, como desenvolver um chat, né? Pensando em software. Como garantir que haja uma única conexão com o banco de dados para impedir que o SGBD caia por excesso de conexões. Como organizar um sistema com interfaces bem definidas. Como ter um sistema com diferentes interfaces. Né? Reutilizando o código da lógica do sistema, como adaptar adequadamente o código existente de um projeto, tentando reutilizar ao máximo. Né? Então, a partir de um problema, nós precisamos chegar a soluções que resolvam o problema. Então, tais problemas, eles se repetem. Então, uma vez que o problema se repetir, se eu tiver essa solução catalogada, eu também irei reutilizar a solução. Então, bons desenvolvedores criam soluções para esses problemas. E por que não reutilizar essas soluções? E ter um reuso em uma escala, né, grande, pensando em programação. Né? Lembrando que esse reuso nós já fizemos, né, no nível da arquitetura de software, quando a gente pensou em padrões arquiteturais. Né? E aqui nós tentaremos, o objetivo dos padrões de projetos é chegar também a um nível de reuso de solução para determinados problemas, mas no nível mais baixo, no nível da codificação praticamente, né? No nível da estruturação das classes do programa. Então, como reutilizar? Né? Então, padrões de projetos são descrições de problemas que ocorrem com frequência, bem como as suas soluções catalogadas. Né? Soluções normalmente já validadas, elegantes, adaptáveis, já testadas e aprovadas. Né? Então não é reutilizar apenas o código, mas o projeto, a ideia como um todo, né? A estruturação das classes do software. Né? Então tudo começa com um problema e esse problema ele requer uma solução. Então o problema, né, resolvido com uma solução. Né? E a nossa ideia é replicar ou reutilizar, claro que com as devidas adaptações, essa ideia de solução diversas vezes. Né? Então, por exemplo, problema, como garantir que somente uma conexão com o banco de dados seja aberta?
né? Então eu tenho várias requisições, né? Vários pontos do meu programa acessam o banco de dados, e como eu garantir que esses pontos diversos do meu programa não vão criar, na verdade, diversas conexões com o SGBD e assim sobrecarregá-lo de forma desnecessária, né? Para isso existe uma solução bastante conhecida, que é o padrão de projetos conhecido como Singleton. Então, de cara, todo padrão tem um nome, tá? Eu vou fazer questão de tentar utilizar ou frisar, destacar o nome original do padrão, que normalmente é em inglês, né? Porque para que isso vire também vocabulário nosso, né? Que a gente fique familiarizado com o padrão. E ao escutar o nome do padrão já vem na nossa mente toda a ideia da solução, né? E claro, o problema que ele se propõe a resolver. Então, o padrão Singleton é um padrão que resolve um problema de propósito geral, e esse problema de propósito geral é controlar o número de instâncias de uma classe, né? A ideia inicial do padrão Singleton, como o próprio nome diz, vem de single, né? É ter de forma garantida uma única instância de uma classe, né? Garantir que não importa quantas instâncias eu gere, na prática eu só vou instanciar um único objeto, e todo mundo que tentar instanciar essa classe vai fazer referência, vai utilizar o mesmo objeto que foi instanciado, né? Então tem diversas aplicações, uma delas, uma clássica, é garantir a instância de uma única conexão com o banco de dados, né? Ou ter um único objeto que acesse banco de dados. Definição desse padrão, uma definição informal, né? Então é necessária, porque cada padrão ele resolve um problema. Então, de certa forma, eu tenho que documentar no meu catálogo de padrões, né, uma descrição, uma definição, né, informal para ele, né? Descrever o cerne, né, do problema e, claro, das ideias da solução. Então, padrão de projeto significa reutilizar ideias e não reutilizar apenas o código. Claro que o código será consequência, né? Então, há um meta-padrão, de certa forma, ou há uma maneira, né, de estruturar esse padrão de forma que ele seja reutilizado, né, isolando o problema e a solução, e de uma maneira genérica, a ponto de eu instanciar, de eu refinar ou ajustar o meu padrão em cada contexto de uso, né? Então, padrões contêm o somatório de experiências dos melhores arquitetos, engenheiros de software. Quando a gente pensa em padrões arquiteturais, arquitetos de software, quando eu penso em padrões de projeto, eu estou falando de projetistas de software ou desenvolvedores sêniores, né? Pessoas experientes. Então, vale a pena a gente reutilizar essas ideias de solução, tá? Então, os padrões de projeto são mais simples, digamos assim, né? Então existe um padrão de atribuição de responsabilidades bastante conhecido, chamado GRASP, tá? Então, esses padrões, digamos assim, eles são os padrões mais simples. Eu estou tentando buscar um outro adjetivo para eles, né? Mas eu não necessariamente simples no sentido de simplista, não, mas uma visão simples, uma maneira simples de pensar, né? Um padrão, né? Um uso padronizado de uma solução, pensando em software, são os padrões GRASP, que são os padrões de responsabilidade. Então, a primeira filosofia que devemos ter quando projetamos o nosso software é distribuir responsabilidade entre as classes e saber precisamente qual a responsabilidade de cada uma, tá? Então existem alguns padrões, por exemplo, o Expert, o Creator, né? Um padrão, ou padrões, digamos assim, que ao distribuir responsabilidade entre as classes vise o baixo acoplamento e a alta coesão. Então, alta coesão por quê? Porque eu sei, pelo nome da classe, eu sei qual a responsabilidade dela. Isso me dá coesão, né? Onde é que está? Eu percebi que o relatório está saindo mal formatado. Onde eu mexo para mudar a formatação do relatório? O cara, você vai mexer na classe cadastrar cliente, ou classe cliente.
moço, classe cliente tem mais cara de uma classe de modelo, né? Não seria mais apropriado ter um controle de relatório ou uma classe chamada report formatter, né? Formatador de relatório, né? Alguma coisa mais coesa, né? Cujo nome já remeta à responsabilidade daquela classe, né? E claro, também visando o baixo acoplamento, né? Uma dependência minimizada entre as classes, né? Então, quando a gente pensa em padrões de projeto, em criar uma solução padronizada, é importante a gente ter em mente o padrão GRASP, né? Porque a gente não vai catalogar uma solução que não seja validada como boa, né? Então, é importante, antes de catalogar um padrão, ter opiniões de diversos desenvolvedores da equipe ou colegas, né? Ou até da literatura, digamos assim, da academia, né? De um evento científico, por exemplo, né? Ou técnico, né? Então, os principais padrões de projeto, essa ideia de catalogar os principais padrões de projeto surgiu de um grupo de pesquisadores liderado pelo Eric Gama, né? Que, para quem não sabe, ele é, né, o projetista-chefe do projeto Eclipse, né? O líder do projeto que deu origem ao Eclipse, né? Funcionário da IBM, ele pelo menos até então era, né? E eles catalogaram os primeiros 21, se eu não me engano, padrões de projeto no livro Design Patterns, né? Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Então, foi quem cunhou esse termo padrões de projeto, né? E eles ficaram tão conhecidos que ficaram sendo chamados de a gangue dos quatro, né? Um apelido de certa forma carinhoso, né? E nesse livro eles agruparam os padrões, né? Então, padrões de criação, padrões estruturais, padrões comportamentais, né? Então, padrões de criação são aqueles padrões que estão preocupados com a instanciação das classes, né? Então, Factory Method, o Singleton, o Abstract Factory, o Builder, o Prototype. Então, são padrões que dizem respeito à instanciação. Se você quer, de certa forma, resolver um problema ligado à instanciação de classes, vale a pena consultar esse catálogo de padrões, né? Se por acaso nenhum deles resolver, gaste tempo projetando o seu, criando a sua solução e valide essa solução e tente padronizar, né? Se puder socializar com a comunidade publicando um artigo, melhor ainda, vai contribuir, né, com o estado da arte da engenharia de software, né? Existem também padrões estruturais, mais ligados à organização, à ligação entre classes, né, como é o caso do Facade, né, o Facade, né, que tenta, digamos assim, criar uma fachada, né, uma classe que centralize como referência de implementação, né, melhor, referência de uso, mas que de fato não implementa todas as funcionalidades que a gente usa através dela. É uma espécie de fachada mesmo, né? É aquela classe que não implementa as funcionalidades, mas conhece quem de fato implementa. Então, eu uso essa classe como referência, instancio essa classe, né? Uso objetos dessa classe, mas esses objetos, na verdade, delegam a execução para um conjunto de classes que de fato implementam as funcionalidades. Então, tem uma classe que centraliza a minha referência de instanciação para todas as funcionalidades, mas na hora de implementar, eu implemento separadamente em várias classes. Isso daí me ajuda a manutenção, reduz a complexidade da classe de fachada, porque ela não implementa as funcionalidades, né? Então, várias outras classes como Bridge, Adapter, né? E outros padrões que me permitem, de certa forma, né, interferir na conexão, na comunicação entre as classes, né? Uma espécie de um conector arquitetural. Eu posso usar esses padrões de projeto até para implementar conectores arquiteturais, adapters arquiteturais ou wrappers, né? Que não deixam de ser conectores arquiteturais. Wrapper do inglês vem da expressão embrulho, né? Como se eu criasse uma casca em cima de uma classe para passar uma interface diferente, fazer uma adaptação propriamente dita, né? E também padrões comportamentais, que estão mais preocupados com o dinamismo, mudanças dinâmicas da execução, como é o caso dos padrões Strategy, State,
né? O padrão Observer, que se preocupa naquela comunicação, na notificação de mudanças, né? do estado do sistema, ou na propagação de eventos de interesse de determinados objetos, né? Então, se eu me inscrevo como interessado em no estado de alguma classe, ou dos objetos de alguma classe, e houve mudança naqueles objetos, né, no valor dos atributos, por exemplo, então o padrão Observer, ele favorece ou ele facilita, né, ou ele apresenta uma solução padronizada para essas notificações, para guardar os interessados, né, em mudanças em determinada classe com notificação, digamos assim, dessas mudanças para esses interessados, né? Semelhante ao que nós vimos no padrão arquitetural, digamos assim, no estilo arquitetural baseado em eventos, né? Principalmente ou especificamente no Publish Subscriber. Então, o padrão Observer, ele é uma implementação ou uma solução de mais baixo nível para aquela mesma, né, aquele mesmo rationale, né, aquela mesma linha de raciocínio do padrão arquitetural e do estilo arquitetural Publish Subscriber. Tá joia? Pronto, essa é a primeira parte, né, do nosso curso, né, da nossa disciplina, ou da parte dela relativa a padrões de projeto. E agora eu vou também apresentar um outro vídeo que é fruto dessa edição do conteúdo, né, já lecionado, ilustrando alguns padrões de projeto visto, né, na disciplina de programação orientada a objetos. Então a gente fica por aqui nesse primeiro vídeo. Valeu!